Olá, eu me chamo Viviane, sou graduanda do curso de Ciências Contábeis na Unidade Santana do Ipanema, da Universidade Federal de Alagoas. Estive como bolsista do projeto de pesquisa A Importância da Transmissão Audiovisual do Campeonato Alagoano de Futebol Masculino, 2007 a 2023, Padrões Técnicos e Estéticos e Incentivo ao Torcer a Times Locais, sob orientação do professor Anderson David Gomes dos Santos. O futebol é uma paixão que mobiliza pessoas e recursos financeiros, onde torcer significa se identificar. Nesse contexto, apresentar aqui um pouco sobre o plano de trabalho em que fiquei responsável, a importância econômica da transmissão audiovisual do Campeonato Alagoano de Futebol Masculino, 2007 a 2023, e o incentivo ao torcer. A escolha de analisar o Campeonato Alagoano de Futebol Masculino se baseou em dois aspectos contextuais significativos. Primeiro, o formato peculiar em que o futebol se estabeleceu no Brasil. Segundo, como os principais centros de futebol contribuem para a perpetuação das disparidades econômicas regionais, resultando em vantagens para certos clubes na busca por títulos nacionais, e uma base de torcedores que se estende além de suas cidades de origem. Como objetivos específicos, tratou-se de realizar o levantamento documental e bibliográfico sobre a importância das receitas da transmissão audiovisual para o futebol, verificar o impacto econômico da transmissão do Campeonato Alagoano de Futebol Masculino para os clubes locais e levantar, assim como também apresentar dados estatísticos da opinião de torcedores de clubes alagoanos sobre a importância de ver seus clubes terem jogos exibidos em audiovisual. Para a realização da investigação científica, foi constituída de uma pesquisa qual e quantitativa, a partir de métodos históricos, descritivo e estatístico, com o método de abordagem dedutivo, no qual foi considerado o recorte histórico de 2007 a 2023, do Campeonato Alagoano, como procedimentos metodológicos, revisão de literatura e realização de leituras e debates para embasar o estudo. Analisamos também o comércio do esporte e a paixão dos torcedores, baseando-nos em estudos de economia política da comunicação e da cultura. Além disso, investigamos as demonstrações contábeis de três clubes, ASA, CSA e CRB, e da Federação Alagoana de Futebol. Mediante os dados obtidos, elaboramos gráficos para sintetizar a análise das receitas e despesas separadamente. Realizamos, por fim, pesquisa de opinião através de questionário do Google Forms, com mais de 300 torcedores, para entender suas avaliações sobre a transmissão ao vivo dos Jogos do Campeonato Alagoano de 2023, a partir da qual obtivemos um imenso leque de dados que nos auxiliaram não somente nesta pesquisa, como em outras futuras. Mediante as buscas das evidenciações contábeis, obtivemos dificuldades em acesso a todos os anos da pesquisa, devido à falta de publicação de alguns anos, tendo acesso apenas a, no caso do CSA, 2015 a 2020, CRB, 2019 a 2022, ASA, 2016 a 2020 e FAF, 2013 a 2022. Neste caso, limitamos nossa análise às receitas provenientes de transmissão audiovisual e outras categorias afins, como as despesas relacionadas aos direitos de imagens dos atletas. Aqui, apresenta um gráfico que representa as receitas provenientes do Campeonato Alagoano, dos clubes do CSA e CRB dos anos de 2016, 2017 e 2022, no qual o CSA, em 2016, apresentou o valor de R$ 1.768.669. Em 2017, R$ 655.088, enquanto o CRB, em 2022, apresentou R$ 2.268.600. A pesquisa na ferramenta Forms do Google foi realizada no período de 29 de maio a 9 de junho de 2023. Nela, obtivemos 317 respostas totais. O questionário foi dividido em 8 sessões da seguinte forma. A primeira de corte se torcia para um clube alagoano, a segunda como alagoano, acompanha o futebol, a terceira, como assistiu o alagoano em 2023, a quarta, a influência da transmissão, quinta, uma pergunta da seção 3, sexta, dificuldades, sétima, mídia do alagoano 2023, e, por fim, a oitava, que era obrigada pela participação. Pela limitação do tempo, separou-se aqui alguns dos resultados da seção 4. Aqui, foi indagado ao respondente qual o grau positivo da transmissão para os clubes alagoanos você identifica nos seguintes aspectos: visibilidade, financeiro,
ampliar a torcida e estimular a identidade torcedora. Obtivemos os seguintes resultados. Todos os critérios obtiveram maior índice na opção de muito. O torcedor alagoano identifica a importância da transmissão para o seu clube, no qual visibilidade obteve 47,30%, financeiro 33,80%, ampliar a torcida 39,20% e estimular a identidade torcedora com 48,80%. Como resultados, o estudo destacou a importância das receitas da transmissão audiovisual para os clubes, influenciando diretamente seu sustento financeiro. A transparência contábil é crucial, mas confirmamos que há desafios na divulgação desse tipo de dado. Ao mesmo tempo, o torneio local ainda necessita de maior destaque frente a competições regionais e nacionais. As opiniões dos torcedores enfatizaram a necessidade de melhoria na qualidade das transmissões. Os torcedores percebem que um aumento na visibilidade do clube pode resultar em um maior número de novos torcedores. Assim, a pesquisa proporcionou análises inovadoras da economia, política da comunicação e da cultura e nos estudos sobre a transmissão de futebol no Brasil. Da mesma forma, a construção coletiva pela equipe com o orientador enriqueceu o conhecimento sobre a intersecção entre transmissões, futebol local e a perspectiva dos torcedores, além de oferecer valioso aprendizado aos estudantes envolvidos. Aqui eu apresento as referências. Obrigada pela atenção.